Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Após traçar perfil do elenco do Flamengo e diagnosticar aquilo que precisa, Sampaoli conversa com diretoria e indica primeiras posições prioritárias para reforços. É isso mesmo, a Arrascaeta já tem data de retorno. A Arrascaeta poderá retornar, você sabe quando? Nós vamos falar aqui para vocês no nosso vídeo, aqui no nosso canal Família da Nação. Quero pedir a você que está aí do outro lado que deixe o like logo no início do vídeo. É muito importante o seu like para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso vídeo e aí colocar o vídeo em alta. Outra coisa, se você está olhando aí embaixo esse botão vermelho acionado, isso significa que você não é inscrito no canal. Poxa, dá essa moral para nós, ajude o Família da Nação a chegar à marca dos 110 mil inscritos nesse momento. E você também vai se manter muito bem informado com o que há de melhor do nosso Flamengo. Você que está aí do outro lado, gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Galera, ontem eu vou dizer pra vocês, assistir aquele jogo, cara, do Racing contra o Alcas. E o Racing poderia ter metido uns 10-0 só no primeiro tempo. Impressionante como é fraco o time do Alcas. No segundo tempo o Racing achou que poderia golear a hora que queria, acabou tomando 2 gols, o jogo foi empatado, o Racing teve um jogador expulso. Rapaz, quase se complica. Mas olha, o time do Alcas é tão ruim, mas tão ruim, que com um jogador a mais conseguiu, num cruzamento totalmente despretensioso do jogador do Racing, o zagueiro sobe pra cabecear aquela história, cruza que eu tô na área. Só que o cara cabeceou pra trás, cara. Sozinho, sem ninguém. Ele cabeceia pra trás, engana, encobre o goleiro e aí sai o gol do Racing, que venceu por 3-2. Olhando assim parece ter sido um jogo muito apertado e tal, não foi nada. Foi um atropelamento do Racing no primeiro tempo, poderia ter sido 10-0 e o Alcas acabou encontrando 2 gols lá, empatou e depois o Racing saiu com a vitória. Com esse placar, o Racing assume a liderança do grupo com 6 pontos e o Flamengo não pode bobear, não pode perder no próximo jogo para o Racing. E o jogo é lá na Argentina, jogo duro. O time do Racing é um time razoável, não é um time forte, um time razoável. O Guerreiro, que não tem vaga em nenhum time brasileiro, por exemplo, é o atacante do Racing nesse momento e um dos destaques, né? Então assim, nada demais. O Flamengo tem tudo para, nessas 2 semanas, melhorar o seu condicionamento, acertar o time e já com o retorno do Arrascaeta, eu vou falar sobre isso aqui, o Flamengo poder fazer um grande jogo contra o Racing lá e conseguir essa vitória para assumir a posição de primeiro colocado do grupo e dar tranquilidade na Libertadores da América, né? Bom, a gente traz uma informação importante que coletamos na manhã de ontem, que o Arrascaeta já tem data para retorno. O Arrascaeta já treina normalmente com o grupo. Esse término de semana, esse final de semana, treinando normal. Tem a semana inteira que vem para se preparar. O Arrascaeta não deve jogar contra o Maringá. E aí, a data de retorno do Arrascaeta no outro domingo contra o Botafogo. Não sei se será titular, mas será relacionado para a partida, preparando-se para esse jogo contra o Racing já, né? Que é um jogo fora de casa, um jogo que o Flamengo vai precisar do Arrasca em condições melhores, né? Ainda já recuperado da situação, da lesão e tal, e melhorando esse condicionamento físico, porque é um jogo mais difícil, um jogo de Libertadores, um jogo contra o líder do grupo. E aí o Arrascaeta retornando contra o Botafogo, já no jogo seguinte contra o Racing. Esperamos que ele esteja numa condição mais favorável para poder render e nos ajudar bastante. É isso que nós esperamos do Arrasca. Eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, coloca aqui embaixo, o Arrascaeta entra no lugar de quem no time do Flamengo hoje? Porque reserva ele não vai ser, né? A qualidade que tem o Arrasca, eu vejo o jogador como sendo titular absoluto. Eu, por exemplo, tiraria o Vidal, né? Mas eu também não gostaria que o Gabigol continuasse no time.
Gabigol é um grande jogador, mas eu acho que está num momento muito ruim e precisa sair um pouquinho para fazer um trabalho de recondicionamento. Alguma coisa está acontecendo com ele e não vem funcionando bem. Eu tiraria o Gabigol de um lado para colocar o Matheus França e tiraria o Vidal para colocar o De Arrascaeta. Vocês concordam comigo? Fariam outra substituição? Comenta aqui embaixo. Coloca aqui embaixo, porque a opinião de vocês, galera, é muito importante. Eu me balizo muito nos comentários, eu não consigo responder. Às vezes eu fico receoso de responder e aí as pessoas, respondeu só fulano e tal. Então, assim, eu leio todos. Todos eu leio e é importante que vocês coloquem a opinião de vocês para a gente poder saber como é que vocês pensam, né, do time do Flamengo para esse futuro. Bom, a gente vai falar agora sobre os reforços que o Sampaoli indicou. As posições, ele não tem nomes, tá? São posições e também os reforços caseiros, né? O Sampaoli ganha alguns reforços de jogadores que já o Flamengo não contava mais. Como, por exemplo, o Marinho, que disse que se espelha no Rodinei, né? Ele tem ali a resiliência que teve o Rodinei para poder reverter um quadro negativo, um quadro em que a torcida pegava no pé e conseguir performar ainda no Flamengo. Ele disse que não se preocupa de estar no último ano de contrato e acredita muito que, se espelhando no que aconteceu com o Rodinei, possa também vencer no Flamengo ainda esse ano. Esse é o caso do Marinho. Você confia no Marinho? Acha que ele pode ainda performar no Flamengo nesse último ano de contrato? Agora, tendo Jorge Sampaoli como treinador, um treinador que ele está acostumado, né? Já trabalhou com o Sampaoli no Santos, teve a melhor fase dele justamente com o Jorge Sampaoli. Confia no Marinho? Enfim, coloca aqui embaixo também o seu comentário. Outros jogadores que ele ganha como reforço caseiro, podemos dizer assim, né? É o Bruno Henrique, que está retornando agora, né, pro Flamengo e tal, e é um reforço importante. O próprio Vidal, que já trabalhou com ele, conhece o treinador. O Pulgar, né, que é um jogador que trabalhou também com o Sampaoli. Então esses jogadores ganham um gás adicional. Isso eram jogadores que o Flamengo já não contava mais. Sem contar esses jogadores que o Sampaoli conhece muito bem e que vão ganhar um gás extra com a chegada do treinador, tem também alguns jogadores que vêm em franca ascensão, como é o caso do Wesley. Cara, o Wesley tá jogando muito bem. O próprio Sampaoli, a gente tem informações de que o Sampaoli tá gostando muito do que viu, gostou muito do que viu e tá gostando muito do garoto. Então o Wesley vai ganhar mais chances, passou à frente do Varela e passou à frente do próprio Mateuzinho, né, que tá machucado, enfim. Então o Wesley terá mais oportunidades com o Jorge Sampaoli. E claro, Matheus França, que vinha crescendo de produção, né? O próprio Igor Jesus, né? Também volante. Enfim, são reforços caseiros que o Sampaoli está contando e que vai ajudar o Flamengo demais, principalmente nesse primeiro semestre. Para o segundo semestre, e aí a gente traz o drone do Flamília. O drone do Flamília da Nação apurou e traz para vocês, em primeiríssima mão, os reforços pedidos por Jorge Sampaoli. As posições com as quais ele já diagnosticou que o Flamengo precisa urgentemente de reforços. E as posições são as seguintes: um volante com urgência. Jorge Sampaoli entende que o Flamengo precisa urgentemente de um volante. E aí, uma outra posição que ele entende que o Flamengo precisa é meia, um jogador que atue como meia. Aí, entendam o seguinte: pode ser um segundo volante, pode ser um outro volante, ou seja, dois volantes ou um meia. Por quê? Porque o Jorge Sampaoli entende, pelo que a gente apurou, que o Flamengo não precisa de um meia armador, aquele meia que faz a função do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, que a gente tanto pediu. O Flamengo precisa de um substituto para o Everton Ribeiro e para o Arrascaeta. Bom, ele entende que não é a posição prioritária. Se aparecer para o segundo semestre, né, um jogador com esse estilo, maravilha, mas não é prioritária. A prioritária é um meia com características de ser um segundo volante, um primeiro volante, né, que possa chegar à frente também, aquele volante que faça o box to box, volante com vigor físico grande para poder ter a intensidade que o Sampaoli pretende jogar, pretende implementar no Flamengo. Já implementou nesse primeiro jogo, foi nítida a diferença. E também
um atacante de lado. Olha, o Jorge Sampaoli, ele trabalha com jogadores que atuam pelo lado. E ele diagnosticou que uma posição prioritária, que ele quer muito no Flamengo e precisa, é um atacante pelo lado direito. Bom, acho que até o treinador anterior já falava sobre isso, né? Mas o Sampaoli, ele joga com extremos. Ele joga com atacantes de lado. Do lado esquerdo você tem o Cebolinha, você tem o Ayrton Lucas, que pode fazer essa função, mesmo sendo lateral. Ele pode fazer, em alguns momentos, a ponta pelo lado esquerdo com a perna canhota, né? Porque aí é o único que tem a perna canhota jogando pelo lado esquerdo. Felipe Luiz poderia, em alguns momentos, fazer sendo zagueiro pelo lado esquerdo ou até mesmo lateral, com o Ayrton Lucas sendo mais avançado. Tem o Bruno Henrique, Cebolinha, enfim, tem vários jogadores. Pelo lado direito, o Sampaoli tem essa carência. É claro que o Marinho terá mais oportunidades, mas ele precisa, e já diagnosticou que precisa de um outro jogador ali também para fazer essa função. E aí os nomes começam a aparecer. Aqui a gente vai segurar os primeiros nomes, não vou falar, né? A gente não vai citar aqui para não começar aquela história. Ah, você falou o nome, criou-se especulação e tal. Até porque não existe nenhuma negociação em andamento. Os primeiros nomes começam a serem divulgados. O importante é trazer para vocês as posições. É um meia, um volante e um atacante pelo lado direito. São as posições prioritárias que o Jorge Sampaoli já passou para a diretoria e quer no Flamengo a partir do meio do ano. Enfim, essas são as novidades do Flamengo nesse início de sexta-feira, feriado. Flamengo mudando a postura, hein, cara? Impressionante. O Flamengo jogou quarta-feira, o jogo acabou meia-noite e o treinamento no dia seguinte foi de manhã, cara. Isso, olha, há anos isso não acontece no Flamengo. Parabéns ao Sampaoli por essa mudança de postura, tirando muitos da zona de conforto. Se vai dar certo, eu não sei. Mas o início do trabalho é promissor, principalmente nesse aspecto de botar para treinar. Folga já tiveram muitos, agora é trabalho. Esse é o momento de trabalhar. Gostaram? Deixe o seu like, se inscrevam aqui no nosso canal Flamília da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.